Vamos que vamos! Vou dar um tempo para você entrar aí, respirar. Vamos para mais 15 minutinhos aqui, mergulhado em Provérbios. Vamos continuar naquilo que a gente estava, porque a palavra de Deus é muito rica, né, gente? A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus nos alimenta. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro que tem que ser um manual para as nossas vidas. Quem mergulha no livro de Provérbios aprende pérolas para a vida inteira, leva pérolas para a vida toda. O livro de Provérbios é um livro que você constantemente tem que ler, meditar, pesquisar, olhar versículo a versículo, esmiuçar. Como eu já te disse, essa live que eu faço não tem a pretensão de cobrir tudo, seria impossível. Aí eu teria que fazer lives triplas todos os dias. Por isso, essa live é para te dar o gostinho de, poxa, eu quero, hein? Eu vou mergulhar. É para dar o gostinho, não, eu vou. Agora eu vou aprender mais. É para você ler, reler. Então, bem-vindo de volta, você que está voltando aí. Vamos para mais um pouquinho. Vamos para o segundo round. Vamos nessa? Respirou? Vamos a partir do capítulo 11, então. 11 de Provérbios. A gente vai até o 17, então vamos ficar mais uns 15, 20 minutinhos aqui para mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos querer de Deus. Quero ver o Novo Testamento. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá? Então eu vou tirar os comentários aqui. Vamos mergulhar então. Tem gente que já acabou caneta, já acabou caderno, mas que alegria poder ter esse privilégio de estudar a palavra de Deus juntos na quarentena. Pense se não é uma alegria. É um trabalho insano para quem prepara e para quem participa, mas se a gente não tiver trabalho, como que a gente adquire sabedoria? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, é o versículo. Muito nessa, então vamos lá. Essa pode ser a frase do dia, hein, Mauro? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Depois eu explico lá. Então, capítulo 11, ele vai começar a falar, então, dos relacionamentos que as pessoas têm de injustiça. Então ele começa fazendo uma comparação com a balança enganosa. Você lembra que desde a lei de Moisés, ao fazer negócios, o homem não poderia colocar pesos injustos, a balança tinha que ser justa. E ele está fazendo uma comparação, lembrando do que as pessoas já conheciam que fazia parte da lei. Então, balança enganosa é abominação para o Senhor. Balança que engana é abominação, ou seja, seja justo, não seja injusto. O peso justo é o seu prazer, ou seja, Deus é um Deus de justiça. Quando vem a soberba, também vem a desonra. Com os humildes, sabedoria. De novo, ele vai continuar agora, na maioria dos capítulos que a gente vai ler, mostrando a diferença entre os dois num só versículo. Então, o justo, o humilde, tem sabedoria. O soberbo tem desonra. A integridade dos retos é quem os guia. Agora, aos pérfidos, na minha versão aqui, aos falsos, a sua falsidade os destruirá. Ou seja, eu tenho que ser alguém íntegro. Não adianta nada ter riqueza, ele está falando no versículo 3, não adianta ter riqueza, em nada ela vai se aproveitar no dia da ira. Quando a ira chegar, nada vai se aproveitar a minha riqueza. Agora, se eu for justo, a justiça me livra da morte, inclusive. Ele vem continuando, olha lá, versículo 9. O ímpio com a boca destrói o próximo. Os justos são libertados pelo conhecimento. Então ele está mostrando, enquanto um está preocupado em destruir o próximo com a língua, o outro está sendo libertado porque ganhou conhecimento. Ele nunca mais é destruído, ele tem conhecimento. Versículo 13, olha que versículo forte. O mexeriqueiro descobre o segredo. O fiel, o espírito o encobre. Ou seja, sabe o mexeriqueiro? É aquele que toda hora está envolvido numa treta, toda hora está envolvido numa confusão. Tem uma confusão, sabe? Cara, é aquela tia que é mexeriqueira, é aquele cara que é mexeriqueiro, toda hora ele quer tá envolvido em segredo, em contar coisas que ninguém sabe. O cara chega, cara, você não sabe. Acabei de descobrir um negócio, não conta pra ninguém. Esse é o mexeriqueiro. Toda hora ele quer descobrir segredos. Agora, quem é fiel, o Espírito encobre. O Espírito revela. É isso que ele está dizendo, o Espírito cuida. O fiel busca no Espírito, não busca nos mexericos. Não, olha só o versículo 14. Quando não há, como eu já te disse, Salomão, ele é muito sábio, ele não se preocupa em um versículo estar conectado com o outro. Cada versículo é um princípio de sabedoria. Então você não vai encontrar uma sequência, ele está falando do mesmo assunto, a não ser quando ele está falando do adultério ali. Agora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele muda para outra. Versículo 14. Por isso que às vezes você tá meio dormindo e fala, o que aconteceu? O que eu perdi? Não perdeu nada, porque são versículos de assuntos distintos. Versículo 14. Não havendo sábia direção, cai o povo. Na multidão de conselhos há segurança. Então ele já está num outro assunto. Ele está falando, quando não tem conselho, você cai.
quando você busca por conselho, você tem segurança. Aí ele já vai para outra coisa. Quem fica por fiador, ou seja, ele já falou lá de fiança no começo do capítulo 6. Quem fica por fiador sofre males. O que foge de ser fiador vai estar seguro, ou seja, não seja fiador de quem você não conhece. É isso que ele está falando, não só da questão física, tá? Não deposite sua confiança em estranho, é isso que ele está falando. O homem bondoso faz bem para si mesmo, o cruel se fere. Então, o homem que é bondoso, é óbvio que ele vai fazer bem para si. O cruel não vai estar fazendo crueldade só com outros. Sem saber, ele vai estar se ferindo. Olha o versículo 18. O perverso recebe um salário ilusório. Acha que está ganhando. Mas o que semeia justiça terá recompensa verdadeira. Como Deus é maravilhoso, como Deus é fiel, gente. Versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Os que andam em integridade são o seu prazer. Então os perversos ele abomina, os que andam em integridade são o prazer. Senhor, que eu seja o teu prazer, Pai, que eu seja alguém que anda em integridade. Agora, olha o versículo 22. Cada versículo que Salomão faz, que o negócio fala, meu Deus do céu. Olha o versículo 22. Como joia de ouro no focinho do porco, assim a mulher formosa que não tem descrição. Meu Deus, seria cômico se não fosse trágico. Ele está falando, mulher linda, maravilhosa, homem lindo, maravilhoso, mas perverso, que não é discreto, é igual colocar uma joia de ouro no nariz de um porco, ou seja, não vale nada. É uma joia de ouro no nariz de um porco. Então cuidado, hein, quando você começar a se envolver aí, oh, que linda, que mulher formosa, maravilhosa, não é discreta, ou seja, não anda em discrição, no original não anda em integridade, é joia no focinho de porco. Então quando você estiver sendo aconselhado e teu pastor falar assim, cara, sabe essa mulher aí que está correndo atrás? Provérbios 11, versículo 22. Você já vai saber o que ele está falando. É joia no focinho do porco. É maravilhosa, é linda, mas é joia no focinho do porco. Não vale absolutamente nada. Versículo 22 é demais. Versículo 24, perceba que ele já é uma salada. Eu te falei que são vários estudos. Ele já vai para outro assunto. Ele diz assim, versículo 22. Quem tem liberalidade, ou seja, quem dá liberalmente, ainda vai se acrescentar mais e mais, ou seja, quem tem um coração doador vai ter sempre mais. Aquele que retém mais do que é justo, ele vai ter pura perda, ou seja, tem um coração liberal. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber será descedentado, ou seja, quem sacia a sede dos outros vai ter sua sede saciada. Então tenha um coração liberal. Quando Deus te mandar ofertar numa missão, oferte. Quando Deus te mandar ofertar na vida de um líder, de um pastor, de um ministro, oferte. Tenha um coração liberal. Quando Deus te mandar se envolver numa obra social, faça-o, porque aquele que dá de beber também vai ser saciado. Isso que ele está dizendo. Aquele que dá liberalmente, sua alma, ou seja, se acrescenta ainda muito mais. Quem retém só vive pura perda. Tudo bem? Aí versículo 27. Quem procura o bem alcança favor. O que corre atrás do mal, o mal vai vir sobre ele. Quem confia, versículo 28, quem confia nas suas riquezas cairá. Mas os justos vão reverdecer como a folhagem. Então não confie só nas suas próprias riquezas. O fruto do justo, versículo 30, é árvore de vida. O que ganha almas é sábio. Então é isso que eu quero, Senhor. Eu quero ter árvore de vida. E meu ativo, na verdade, é ganhar almas. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Tudo bem? Aí ele vai para o capítulo 12. Ele diz assim, quem ama a disciplina, ama conhecimento. O que aborrece repreensão é estúpido. Ou seja, eu preciso ser disciplinado às vezes, ser corrigido às vezes, para crescer, para continuar vivendo. Eu vou aborrecer a repreensão, porque aí, se eu aborreço a repreensão, eu seria estúpido. Olha só o versículo... Vamos ler o 2. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso, Deus o condena. Aí, mulheres, estão preparados aí para um negócio legal que ele vai falar para vocês? Mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher que procede vergonhosamente é podridão dos seus ossos. Não precisa, é literal. Então a mulher que tem virtude, ela é uma coroa. Como é bom estar num lar onde a mulher é virtuosa, porque o lar anda em paz, o lar anda em harmonia, o lar anda em integridade. Agora uma mulher que anda vergonhosamente, ou seja, toda hora está numa confusão, toda hora está numa gritaria, toda hora está de mau humor, é como podridão para os ossos, é o que Salomão está dizendo. Olha que ele está falando assim, ó, versículo 8, segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Então, se você tem perversidade, isso que ele está tentando nos mostrar nesses capítulos, você vai ser desprezado.
O perverso, versículo 12, quer viver do que caçam os maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Ou seja, o perverso não quer nem trabalhar, quer ganhar as coisas sem trabalho. O justo produz seu próprio fruto. O caminho, versículo 15, do insensato, aos seus próprios olhos parece reto. Parece que está tudo bem, mas o sábio dá ouvidos a conselhos. Deixa eu falar de novo. O sábio dá ouvidos a conselhos. Olha esse versículo agora, versículo 18. Alguém em cuja a tagarelice não para de falar é como ponta de espada. A língua dos sábios é medicina. Ou seja, não é do muito falar, não é ficar tagarelando toda hora. A língua dos sábios é aquele que quando o cara abre a boca é um remédio. Quando o cara abre a boca é uma resposta. Olha o versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Não anda ansioso, você vai ser abatido. Tenha boa palavra, você vai se alegrar. É isso que ele está dizendo. Versículo 28. Versículo 27. O preguiçoso não vai assar nem sua caça, nem isso ele quer. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Ou seja, se esforce, vá atrás, você vai ter um bem precioso. Versículo 28 do capítulo 12. Na vereda da justiça está a vida, no caminho da sua carreira não há morte. Então escolha ser justo, tudo que Salomão está dizendo, e você depois vai ler versículo a versículo, são pérolas de sabedoria que mostram a diferença entre ser justo e ser perverso. Justo é aquele que tem aliança com Deus, tá? Perverso é aquele que anda no pecado, que não tem aliança com Deus. Aí ele continua de novo, capítulo 13, de novo, Senhor, ele sempre começa assim, escuta a repreensão do teu pai, escuta, ou seja, eu estou te falando, por quê? Versículo 3, o que guarda a boca conserva a alma, o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Então não é toda hora que não aguento, tem que falar, calma, guarda a boca, porque você vai conservar a tua própria alma. Quem abre muito a boca vai se arruinar. É isso que ele está mostrando, não é toda hora que você tem que dizer o que tem que dizer. Olha só o que ele diz no versículo 7. Por quê? Uns se dizem ricos sem ter nada. Outros se dizem pobres. Na verdade são muito ricos. Então o que Salomão está tentando nos fazer entender. Será qual que é a raiz da verdadeira riqueza? Qual que é a raiz da verdadeira entrega? Versículo 10. Da soberba só resulta contenda. Soberba só vai trazer luta. Mas os que se aconselham, se acha sabedoria. Olha só o versículo 11. Presta atenção agora, porque isso é muito atual para esses tempos. Os bens que facilmente se ganham, esses se diminuem, mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Deixa eu falar de novo. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que se ajunta à força do trabalho terá aumento. Estamos numa geração, todo mundo quer muito rápido. Fique rico em duas semanas, fique rico em 2 dias, seja um grande ministro do evangelho em 15 módulos. O bem que se constrói rápido vai diminuir. Agora, o que se faz à custa de muito trabalho, aí vai se aumentar. Aí ele muda o assunto e mostra por que às vezes o nosso coração fica doente. E talvez a gente fique assim, versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas desejo cumprido é a árvore da vida. Então o desejo vai ser cumprido, vai ser árvore de vida, não coração doente. É isso que ele está mostrando. Agora, olha que princípio importante que eu tenho que aprender no versículo 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então o ditado, diga-me com quem andas, te direi quem és, é mais ou menos isso aqui. Se você andar com sábios, você vai se tornar sábio, cara. Agora, anda com insensatos, você vai se tornar um. Escolhe bem suas amizades, escolhe bem quem você vai admirar, escolhe bem quem você vai ouvir, escolhe bem quem vai te influenciar. Anda com sábios para que você seja sábio. Versículo 24, olha só, importante para nós pais, o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Se você retém a vara, se você não corrige teu filho, você vai se aborrecer. Agora, se você o ama, é cedo que você vai discipliná-lo, é cedo que você vai colocar padrões para viver, limites. O pai tem que fazer isso com o filho, tanto biológico como espiritual. Ele tem que saber colocar limites, porque ele está ensinando, tudo bem? Versículo 20 de novo, deixa eu ler mais uma vez, tá? Vamos fazer essa frase de hoje também? Segunda frase aí, se o Mauro estiver me assistindo. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Então, só a primeira parte. Quem anda com sábios será sábio. As nossas companhias vão dizer aquilo que a gente vai viver no nosso futuro. Então, em outras palavras, quer saber como você vai estar daqui a 2 anos? Olha para as pessoas que estão andando hoje. Quer saber como você vai estar daqui a 5 anos? Olha para as pessoas que estão te influenciando hoje.
As pessoas que te influenciam hoje são evidências que você pode ver no futuro. Lembra disso sempre. Capítulo 14, versículo 1, mais uma vez ele fala da mulher que é sensata, que construi a sua casa. Por quê? A mulher sábia edifica o seu lar. A insensata derruba com as próprias mãos. Eu estou dizendo que a mulher dentro de um lar, ela é sim um esteio, ela é sim um equilíbrio. Quando a mulher está bem, tudo vai fluindo bem. Quando a mulher começa a viver em amargura, em reclamação o tempo inteiro, ela começa a derrubar a casa com as próprias mãos. Ela é o fluxo do humor dentro da casa também. Então isso que ele está dizendo. Mulher sábia edifica a casa. Mulher insensata está derrubando a casa. Quem anda em retidão teme ao Senhor. O que anda em caminhos tortuosos despreza o Senhor. Ele está falando no versículo 2. Agora, está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba. Ou seja, o insensato vai cair pelas suas próprias palavras. Isso que ele está tentando nos provar faz alguns versículos. Os lábios do prudente o preservarão. Aí o versículo 4 é um enigma que eu quero decifrar contigo. Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Então, olha que versículo. Dá para escrever um livro. Deixa eu te explicar. Ele está falando assim, legal, se você não tem boi, o celeiro nunca vai estar sujo. Mas só o boi te faz colher. Então, toda colheita vai envolver uma sujeira de boi. Toda colheita vai envolver uma dificuldade. Então, o que ele está querendo dizer? Não almeje alcançar, avançar e conquistar sem ter penúrias, sem ter lutas, sem ter derrotas. Faz parte da vida. Então, ele está falando, cara, o celeiro vai ficar limpo se você não tem boi. Mas é só o boi que traz colheita. O que você prefere? Colheita e limpar o celeiro ou o celeiro limpo, mais vazio? Escolhe, é isso que Salomão está dizendo. Então toda conquista vai envolver lutas, tudo bem? Aí ele continua falando vários princípios. Versículo 12, importante do capítulo 14. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo de dias vai ser caminho de morte. Então cuidado com os caminhos que para você são direitos, mas que levam para a morte. Olha o versículo 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isto é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Lembra que eu te disse que Provérbios ele fala muito sobre o temor do Senhor? Versículo 30. O ânimo sereno é vida do corpo. A inveja é podridão dos ossos. Então anda em ânimo sereno, equilibrado. Para de invejar o que tem ao teu lado. Isso que Salomão está dizendo. Senão você vai ficar com um osso podre. Tenha ânimo, seja alegre com aquilo que você tem agora. É isso que Salomão está nos ensinando. Olha que maravilha. Aí ele diz, capítulo 15, ele começa. A resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Ou seja, quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso. Os ditados populares começaram em Provérbios. É isso que ele está falando. Cara, se você tiver resposta branda, não vai ter furor. Agora, traz palavra dura, você vai ver a ira. Ou seja, tenha palavra branda. Por quê? Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele contempla os maus e os bons. O Senhor sabe tudo. Língua serena, versículo 4, é árvore de vida. A perversa quebranta o espírito. O insensato, versículo 5, despreza a instrução do pai, mas o que atende à repreensão encontra e consegue prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos só tem perturbação. Ou seja, mesmo que o perverso seja rico, ele não tem paz, só tem perturbação. E quantas vezes você testemunha isso, meu irmão? Então não inveje o que o outro tem. Não inveje o que o outro tem. Tenha um equilíbrio sereno, de acordo com a Bíblia acabou de nos dizer aqui. Tenha um equilíbrio sereno, um ânimo sereno. Contente com aquilo que Deus te deu. Por quê? Versículo 16. Perdão, versículo 13. Eu quero ler alguns. O coração alegre traz formosura para o rosto. A tristeza do coração abate o espírito. Então tenha um coração alegre, tenha um rosto feliz. Por quê? Versículo 16, agora sim. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliça, só de fruto, só de folha, onde tem amor, do que comer um boi inteiro, mas lá tem ódio. Entendeu? Olha que versículo maravilhoso. Melhor é ter pouco, mas ter temor do Senhor. Melhor é comer um prato de alface, mas ter alegria, do que ter um churrasco, mas só confusão. Ou seja, é melhor ter pouco, mas ter paz, do que ter muito e ter perturbação. É isso que Salomão está dizendo. Então, versículo 22, onde não há conselho, os projetos fracassam. Mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Mais uma vez ele mostrando a importância de sermos aconselhados. A importância de buscarmos direção. Aí, ele entra no capítulo 16.
dizendo assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que versículo top também, como vários, como todos de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas é o Senhor quem pesa o espírito, é o Senhor quem vai negar, quem vai negar ou aprovar. Versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, Senhor, é o Senhor quem vai cuidar, é o Senhor quem vai fazer, é no Senhor que eu vou confiar. Estão comigo aqui? Então, no coração parece tudo certo, mas a resposta vem do Senhor. Mais uma vez, ele vai na mesma linha, versículo 8. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quantas pérolas, quantas riquezas que a gente tem aqui. Olha só o que ele diz no versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É mais riqueza que o ouro. É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Ou seja, ser prudente, ser sábio é melhor do que ser rico. Isso que ele está falando. Versículo 18. Aí sim, ó. Versículo famoso também. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito a queda. Se você é soberbo, vai cair. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o tesouro com soberbos. Então é um alerta à humildade. E eu estou ouvindo esse conselho do cara mais rico que já existiu na face da terra, Salomão. Então ele não é contra a riqueza, ele é contra a soberba. Tá entendendo comigo? Salomão não tinha um voto de pobreza, muito pelo contrário, ele era o cara mais rico que já existiu. Ele tinha muito, mas ele não era soberbo, ele era humilde. Então, humildade e soberba não tem a ver com condição econômica, com classe social. Tá entendendo o que ele está falando comigo? Não seja soberbo, seja humilde. Versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas no final é caminho de morte. O homem perverso, versículo 28, só espalha contendas. O difamador separa melhores amigos. O homem violento alicia o seu companheiro e guia por um caminho que não é bom. Então não fica no meio de contenda. Sabe o que ele diz? Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Ou seja, melhor é aquele que tem longanimidade, paciência, mansidão, do que o que quer guerrear toda hora. Que domina o seu espírito e que toma uma cidade. Melhor é ser longânimo. Melhor é evitar estar em confusões. Último capítulo de hoje. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que uma casa farta de carnes, mas com contendas. Então olha quantas vezes ele fala isso. Então cuidado, que às vezes você está almejando algo que se você não tiver sabedoria, não adianta nada. O que eu preciso é de sabedoria. O que eu preciso é de sabedoria. Por quê? Como eu refino ouro e prata, como o crisol prova a prata e o ouro, o Senhor também prova os corações. Ele me conhece e sabe qual na verdade é a minha verdadeira riqueza. Versículo 6. A fórmula da verdadeira riqueza. Coroa dos velhos são os filhos, e a glória dos filhos são os pais. Essa é a maior riqueza. Coroa dos velhos são os filhos, e a glória dos filhos são os pais. Essa é a maior riqueza. Essa é a maior riqueza. Seria melhor encontrar uma ursa que acabou de ter os filhos roubados do que ser insensato. Olha o que ele diz, versículo 12. Melhor encontrar uma ursa que teve os seus filhos roubados do que encontrar um insensato na sua insensatez. Seria melhor ser despedaçado por uma ursa do que ser insensato. Tudo bem? Quanto àquele que paga o bem com o mal vai estar na sua casa, não se preocupe. Como abrir de uma represa, assim é o começo de uma contenda. Foge então das rixas. Olha o versículo 14. Como uma represa que abre, ou seja, quando ela abre, ela sai varrendo tudo, não tem defesa. Assim é o começo de treta, de briga. Foge das rixas. Sabe o que ele está falando? Não entra em briga de graça. Fica discutindo na internet. Fica discutindo posição. Fica discutindo política. Fica discutindo religião. Fica discutindo atitudes de outros pastores, de outros ministérios, de outras denominações. Foge de contenda. Foge de treta. Para que você vai ficar com discussão que não vai te levar a nada? É isso que Salomão está dizendo. Vai perder tempo para quê? Versículo 16. Do que serviria dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria? Se ele não tem entendimento? Ou seja, sabedoria não se compra. É isso que ele está falando. Para que você pode colocar dinheiro na mão de um cara que não tem entendimento? Ele não vai comprar sabedoria. Aí ele muda o assunto. E olha o versículo importante. Em todo o tempo ama o amigo. E na angústia vai se fazer irmão. Então, amigos que estão juntos na hora da angústia vão se tornar irmãos. A vida vai te dar muitos irmãos que não são de sangue,
mas que são amigos, que você atravessou angústia junto, e as pessoas foram renovadas. Por último, versículo 27. Quem retém palavra possui conhecimento. O sereno de espírito é inteligente. Então seja calmo, sereno, tranquilo, calma. Retém palavras. Até, olha que versículo top. Até o insensato, quando fica quieto, é tido por sábio. Ou seja, e vamos falar no original, até o burro, quando fica quieto, parece ser inteligente. Aquele que fecha os lábios é sábio. Então o que a Bíblia está nos mostrando, gente, é sabedoria. Sabedoria é o que nos faz viver, sabedoria é o que nos faz vencer. Como foi bom estar com você hoje por 1h30. Obrigado por você ter acompanhado por 1h30 nossa live da Bíblia. Provérbios, já é um desafio ler Provérbios em 2, 3 dias, é o que a gente está fazendo. A gente vai ler Provérbios praticamente em 2 dias, porque é muito rico. Eu espero ter te explanado pelo menos algumas coisas para você agora mergulhar profundo em Provérbios, para entender que hoje teve sobremesa, é isso mesmo, teve o almoço e sobremesa, 1 hora de almoço e meia hora de sobremesa. Que Deus possa te abençoar, que a glória dele venha sobre a tua vida. Peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria, mergulha nesses ensinamentos, lê com cuidado o livro de Provérbios, porque ele vai ser muito importante na tua caminhada cristã, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã, então, nós vamos encerrar Provérbios, nós vamos de Provérbios 18 a Provérbios 31, que é o último capítulo de Provérbios. Então, amanhã nos encontramos no dia 54 para buscar a presença de Deus. Quem sabe para uma live de 1 hora ou talvez de 1h30. Que Deus te abençoe. Um abraço para vocês. Fica na paz de Cristo em nome de Jesus. Amo tua vida, viu? Deus abençoe. Um abraço.